Antes de mais, boa tarde a todos, aqueles que estão aqui a assistir presencialmente e aos outros que eventualmente nos estejam a seguir nos canais digitais. Agradecer aqui à Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil da Madeira, na pessoa do Dr. Pedro Ramos, e também ao Fórum Hospital do Futuro, do Dr. Paulo Nunes de Abreu, que em conjunto realizam mais uma edição da Cimeira das Regiões de Saúde. O meu nome é Pedro Cid, sou CEO da Cuca Bytec, mas estou aqui no papel de cofundador do Digital Health Portugal, que é uma iniciativa, enfim, do meu querido amigo Paulo Nunes de Abreu, e que visa partilhar o conhecimento e também, assumidamente, aqui o networking entre os diferentes stakeholders na área da saúde, mas principalmente sempre aqui com uma preocupação de projetar internacionalmente o ecossistema de saúde digital português. O tema desta mesa é ecossistema da saúde e transformação digital e para esta conversa, que espero que seja agradável e fluida, tenho comigo, enfim, eu vou aqui retirar os títulos, ok? Portanto, tenho comigo o Carlos Lopes, presidente da Startup Madeira, tenho o Miguel Amador, que é o responsável do Happy Health em Portugal. Teria aqui o Pedro Gomes, o Account Manager para o setor público da Palo Alto Networks. Espero que ainda venha a tempo. E tenho online o José Guerra, Product Manager na Glint. Obrigado aqui a todos pela vossa presença e também desde já aqui como moderador apelava aqui à vossa excelente capacidade de síntese para algumas das questões que vamos aqui debater. Portanto, vamos ter sensivelmente, neste momento, se calhar 35 minutos, 40 minutos, penso que acabaria às 16h45. Okay? Ora bem, isto, já que estamos aqui na Madeira, eu ia começar pelo Carlos Lopes. A Startup Madeira já é fruto, penso eu, de um trabalho de mais de 20 anos, na procura de inovação, enfim, transversal a diferentes setores e indústrias, onde, claro, também se inclui a saúde, na promoção do empreendedorismo, parcerias público-privadas. A minha pergunta, Carlos, é o que é que a Madeira tem que os outros não têm? Ou seja, qual é aqui o vosso pitch? É assim, a Startup Madeira, como foi dito, já tem uma atuação de 25 anos. Este ano fazemos 25 anos. E o que nós fazemos é acompanhar os empreendedores desde uma fase inicial, desde a universidade, a uma fase até a angariação de capital, se possível em capital de risco. Nós não temos algo que os outros não têm. Temos aí uma realidade insular que nos permite testar e utilizar a Madeira como laboratório de testes. Isso aconteceu em vários setores. Estamos a falar da tecnologia, da internet. Pelas primeiras vezes em Portugal foi testada em ambiente controlado aqui na Madeira. E esse conhecimento, muitas vezes, de teste, pode ser utilizado noutros setores. A saúde é uma área que necessita de bastantes testes, necessita da ligação entre os técnicos, muitas vezes com a área industrial, mas também com os investigadores, com os empreendedores e muitas vezes a ligação ser ágil, facilitada, e o Governo Regional nisso, através da Secretaria Regional da Saúde, tem promovido também essa interface entre os profissionais da saúde e as outras entidades como a Startup Madeira, e essa talvez seja algo que deve ser explorado. Se me perguntarem, está a ser explorado atualmente? Sim, estamos no início. O que é que nós podemos garantir para o futuro? Os ensinamentos das outras áreas. Nós, por exemplo, temos programas de aceleração na área do turismo e lazer que podem ser adaptados à área da saúde. Já vamos depois falar nisso. E temos agora um conjunto de candidaturas que estão em vias de acontecer os resultados finais, que podem ajudar a área da saúde. Eu penso que isso são alguns dos temas que nós podemos falar ao longo desta mesa redonda, mas é claro que não é só na área da saúde que nós atuamos em outras áreas, desde o turismo, lazer, mar, saúde, gaming, e muitas vezes é complementar a atuação de uma empresa, por exemplo, que utiliza IoT na área do turismo,
para o IoT na área da saúde. Porque não ganhar competências e transferidas para outras áreas que podem ser exploradas. Ok. E eu penso que é mesmo isso, é um bocadinho essas diferentes valências, não é? Que podem ser aqui depois otimizadas e dar origem até muitas vezes a produtos que podem até servir mais do que uma indústria. Ora bem, Miguel, ainda ontem, aqui no jantar que tivemos, discutíamos aqui saudavelmente o panorama das Startup Health em Portugal, a capacidade de desenvolverem em parceria, em cocriação, desenvolverem pilotos, produtos e serviços para os diferentes stakeholders, enfim, na área da saúde. Tu e o ATL, que têm uma visão, enfim, um bocadinho mais abrangente relativamente à Europa e até mesmo com outras geografias, consegues identificar algum traço distintivo ou algum pormenor digno de nota no ecossistema português da saúde digital, ou estamos alinhados basicamente com aquilo que existe noutros países? Ou seja, tens aí algum unicórnio na manga em termos de Portugal? O que distingue Portugal nesta questão da saúde digital é a capacidade de... É um bocadinho aquele espírito aventureiro que nos levou a explorar os mares, também leva que temos muitos profissionais de saúde que estão dispostos a experimentar tecnologia, a abraçar a tecnologia e se queremos fazer, se uma empresa quer fazer cocriação, pode o fazer em Portugal muito facilmente. Há sempre muita abertura das instituições. Eu costumo dizer, a partir do momento em que não peçam dinheiro a um hospital, têm as portas abertas para fazer o que quiserem lá dentro, desde que não signifique custos. Isso é uma questão para o ecossistema nacional. Custos naquele sentido, não é? Se quer fazer um ensaio clínico, se calhar já tem um custo, mas se calhar o tempo do próprio médico, ou de um enfermeiro, ou do profissional de saúde, estão dispostos a dar esse tempo. Isso é uma coisa que nos contrasta, se calhar, com outros países que veem esta questão da inovação como um negócio muito mais profissionalizado, o que leva que acaba a ser mais difícil a cocriação numa fase muito inicial do processo. Em contrapartida, temos aqui o desafio que é, depois, quando se quer vender esta tal cocriação, não temos um mercado que seja muito ágil nessa capacidade de incorporar ferramentas de pequenos. Nós, a nível do IATL, olhamos cada vez mais, e é uma coisa que temos feito desde o início. Nós temos, por exemplo, um programa que se chama o Startup Amplifier, que é, no fundo, um programa de inovação, de apoio de startups, mas que é um condicionalismo que as startups têm de participar com um parceiro da rede de IATL, que pode ser um hospital, mas como pode ser também uma empresa medtech ou uma empresa digital health de maior dimensões. Temos aqui a Glint, por exemplo, que é um dos nossos parceiros em Portugal, e ainda não se quer explorarmos muito com sucesso esse caminho, mas têm apresentado propostas que, no fundo, são essas colaborações com as pequenas empresas que às vezes facilita o desafio que é entrar na área da saúde. Na área da saúde não é se calhar como no turismo ou no lazer, que aparece aí se calhar 5 minutos que sabem programar umas coisas e fazem ali uma app e conseguem se calhar fazer um negócio interessante porque rapidamente chegam se calhar aos clientes. Os clientes aqui já são clientes que é uma venda business to business. É de relações, são vendas que levam muitos anos, cria-se de relações, não é? Às vezes não é só do próprio procedimento, e por isso não podemos olhar para a inovação sem ter em conta, se calhar, os outros players, que são, se calhar, a porta de entrada da inovação, aqueles que já estão no setor e precisam, de certa forma, de inovação, não é? Há quase uma ciência que ninguém sabe bem. As organizações, quando crescem muito, tornam-se um pouco inovadoras, e às vezes é esta capacidade de ir buscar inovação lá fora, de trazer para dentro, que permite que grandes empresas que têm a estrutura necessária para servir a área da saúde consigam depois ser veículos de muita inovação. E é isso um bocadinho nós olhamos do GateL, deste ecossistema. Não podemos olhar pela pura lógica de apoiar startups por si, porque não temos um mercado de escala que lhes permita, de certa forma, crescer sozinhas. Temos que pensar como é que podemos criar mais ambientes colaborativos, não só de co-criação com profissionais de saúde, organização de saúde, mas também com outras entidades, com outras empresas que já estão cimentadas naquilo que é os acessos ao mercado, já têm as relações. Muito bem.
Bem, e falámos aqui em cocriação, pilotos, etc. E acho que chegamos aqui ao terreno e aos desafios dos tempos modernos, não é? Ou seja, trabalho remoto, transações digitais, partilha de dados na rede, cyberataques. Pedro, bem-vindo. O Pedro resolveu aqui aparecer presencialmente, ainda bem. Pedro, como é que está a ser feita? Nós ontem falámos nesta questão em Portugal, e portanto vamos aqui falar em Portugal, apesar de vocês, enfim, serem aqui já uma grande empresa, mas em Portugal como é que está a ser feita esta transição das vamos dizer, arquiteturas convencionais de rede e segurança para modelos como, espero dizer bem o nome, o SaaS, né? Secure Access Service Edge, né? que a Gartner preconizou já em 2019. Queres explicar em que é que consiste? Sim, explicando aqui um bocadinho, explicar um pouco os desafios hoje em dia dos organismos públicos e a saúde concretamente. Estamos a ver um aumento brutal de ataques, de ciberataques nas instituições de saúde, na administração pública, nos clientes privados, e o que isto tem levado é que os próprios organismos têm tido um investimento maior, têm tentado também responder a alguns dos desafios que têm sido colocados pelo Centro Nacional de Cibersegurança, nomeadamente o tema do Decreto-Lei 65, que hoje em dia é um tema importante para todas as entidades de saúde, em que há uma preocupação que o Centro Nacional está a tentar ter em perceber quais são os dispositivos críticos das instituições, ter o seu inventário e ter uma percepção de que problemas de cibersegurança é que podem ter, ok? E nós acreditamos que isso é muito importante, porque isto acaba por dar alguma visibilidade às próprias instituições de possíveis problemas que possam estar a ter nos dispositivos. E quando eu estou a falar dos dispositivos, não estou a falar só dos dispositivos dos PCs, das impressoras, estou a falar dos dispositivos médicos. Muitas das vezes são equipamentos que têm um IP, estão ligados à rede, e não são monitorizados pelas equipas da IT, e muitas das vezes alguns problemas entram por aí, ok? E portanto, este pedido que o Centro Nacional está a fazer, creio eu, que vai dar muita visibilidade às instituições de saúde, não só a nível de tipo de problemas é que possam estar a ter com os dispositivos, mas também vulnerabilidades, e com essas vulnerabilidades nós conseguirmos atuar antes de haver o problema e podermos debelar essas vulnerabilidades que os próprios dispositivos têm. Isto por um lado. Por outro, esse tema que falaste do SASI, do Secure Access, Secure Edge, é cada vez mais um tema importante. Mais uma vez, é um tema transversal, não é um tema só da saúde, mas cada vez mais existe uma preocupação das organizações privadas e públicas em que tenham os seus utilizadores, e isto acabou por ser um tema muito vivo com o Covid, quando as pessoas foram para casa e trabalhavam de casa essencialmente. Um dos temas que apareceu foi: as pessoas estão em casa, ligam-se à organização tipicamente por VPNs, mas depois acabam por usar os equipamentos para fins pessoais e a partir do momento em que desligam a VPN deixam de ter a segurança. E muitas das vezes o que se passava é que os próprios utilizadores acabavam, depois quando se ligavam novamente, por trazer problemas para dentro da organização, e portanto hoje em dia a Gartner, e isto foi polémico, porque há 2 anos quando a Gartner lançou o relatório, o futuro da segurança e da rede estava na cloud, isto foi bastante polémico, gerou aqui, de repente aparece uma entidade que é bastante credível a dizer que existe aqui uma nova arquitetura, uma nova forma de fazer as coisas. Obviamente que as coisas depois não acontecem à velocidade, uma velocidade rápida. E, portanto, esta revolução está a acontecer. Temos casos concretos em Portugal, até de organismos grandes, públicos, que acabaram já por fazer a mudança. Portanto, isto é algo que está a acontecer neste momento. E, portanto, o objetivo aqui, cada vez mais das organizações, tem de ser tentar
trazer mais a segurança para dentro das organizações, e isto tem que envolver também as pessoas, ok? E aí também uma nota que eu acho que é importante, até pelo investimento do que é representar a Palo Alto, mas isto é transversal aqui a todos os fabricantes na área de cibersegurança. Um dos temas que cada vez mais instituições como a Palo Alto têm o dever, em Portugal, na Madeira, estamos aqui com ações concretas na Madeira, em que o objetivo é, porque existe uma falta muito grande de pessoas para trabalhar nestas áreas, muito, muito grande mesmo, e o que nós estamos a tentar fazer é criar academias. Temos um protocolo aqui com a Universidade da Madeira para criar uma academia aqui na Madeira, e estamos a fazê-lo em outros sítios, em outras universidades aqui em Portugal. E tanto cada vez mais eu também creio que é importante haver um investimento a nível de formação, pessoas específicas para esta área. Na realidade não há profissionais neste momento disponíveis na área de cibersegurança. É um problema grave que temos em Portugal e que obviamente a Palo Alto, dentro daquilo que podemos fazer, estamos a fazer esse investimento, que é um investimento que para nós é importante fazê-lo nesta fase, e tem um custo obviamente, mas é algo que fazemos com bom grado, e estamos a ver aqui inclusivamente já alguns resultados deste investimento que estamos a fazer. Esperamos que depois haja do outro lado a procura, não é, para esses profissionais. Aliás, nem é preciso esperar, neste momento já existe mesmo escassez no mercado relativamente a esse tipo de valências, não é? Aliás, um dos problemas que a administração pública está a ter é esse mesmo. Muitos profissionais nesta área estão a sair da administração pública para o privado. Há claramente no privado uma falta também de pessoas. Precisamos de formar mais gente na prática. Muito bem. Mas fica aqui a nota da criação da academia aqui na Madeira. Ora bem, a transformação digital como indutor de uma melhor tomada de decisão, penso eu que deveria ser um critério obrigatório em todos os cadernos de encargos. José, como é que é feita esta ligação da oferta de produtos e serviços às reais necessidades, enfim, de hospitais e outras unidades de saúde? Ou seja, estamos realmente a construir, ou a Glint, ofertas patient-oriented, ou seja, queres dar-nos aqui algum exemplo de projetos, ou um projeto desenvolvido em parceria com estas unidades, onde isso realmente seja visível? Viva, antes de mais agradecer o vosso convite e cumprimentar todos os presentes. Sim, a transformação digital é algo que nós estamos sempre à procura de tentar direcionar novos projetos, novos processos dos hospitais. Neste caso a Glint, da área na qual eu estou inserido, tentamos traduzir efetivamente todos estes processos e como é que podemos resolver problemas e criar valor. Mas antes disso só queria dar aqui uma nota que o Miguel referiu, e referiu bem. É importante nós termos aqui as portas abertas e efetivamente as portas abertas para podermos falar com o hospital. O hospital não é, na minha opinião, a mesma coisa que outras indústrias, apesar de o Carlos também ter referido que era importante haver as sinergias de diferentes indústrias e tentar reconhecer o que é que se está a fazer bem numa área e tentar ver se é possível traduzir isso para outra área. Acho que isso é extremamente importante e é algo que nós fazemos atualmente. Apesar de eu considerar também que a indústria da saúde, o ecossistema da saúde, é algo que é extremamente complexo. É extremamente complexo. Nós trabalhamos diariamente com médicos, com farmacêuticos, com enfermeiros, para tentar percebermos todos os processos inerentes à sua atividade, com o objetivo principal. O objetivo, como é que eu consigo resolver o problema, como é que eu, como há pouco disse, Pedro, ter o paciente, ter as soluções centradas no paciente e acrescentamos aqui um valor adicional para termos a informação relevante no momento certo. Este é o que nós pretendemos para qualquer solução, independentemente da direção que nós estamos a dar para qualquer profissional. Este é o primeiro ponto. Exemplos de algumas soluções que nós atualmente estamos a trabalhar. Uma delas
para o farmacêutico hospitalar, uma área de suporte extremamente importante para garantir que, efetivamente, na elaboração de todo o perfil farmacoterapêutico do doente, quando o doente está internado, e também garantir que o medicamento é distribuído e administrado pelo enfermeiro no momento correto e na qual nós pretendemos, nós estamos a criar um novo paradigma de validação terapêutica. Isto é algo que nós já incluímos aqui, algoritmos estes inteligentes que visam mesmo identificar quais são as atividades críticas para um determinado profissional de saúde, para efetivamente conseguir tratar melhor os pacientes. Isto na ótica de solução centrada no paciente. Outro tema que eu gostaria também de lançar aqui à discussão é não só criar soluções centradas no próprio paciente, mas também criar soluções que extravasam a área do hospital, ou seja, estar aqui numa área de saúde sem fronteiras, de hospital sem paredes, em que cada vez mais o tratamento dos nossos pacientes muitas vezes não é só feito no hospital, mas é também feito fora do hospital. Isto leva-nos aqui a diferentes desafios, nomeadamente o que o Pedro esteve a referir relativamente à cibersegurança, não só do trabalho remoto, mas das próprias soluções interagirem, ter uma capacidade de ligação com outras, porque cada vez mais uma empresa só, e a Glint tem uma determinada dimensão, mas o Pedro, o Miguel também referiu, grandes empresas às vezes passam por momentos de dificuldade em processos de inovação. E aqui a ligação a startups, a novos contactos fora da própria rede da área, neste caso, rede da área hospitalar, interagindo cada vez mais com cuidados domiciliários, cuidados continuados dos centros de saúde, é algo que outras empresas também já estão a trabalhar e esta ligação é extremamente importante. Portanto, toda esta questão de cibersegurança é extremamente importante, que nós realçamos e muito, e não sei se por acaso tiveram informação, mas há pouco recebi um WhatsApp a dizer que o site do Continente foi atacado. Portanto, está em baixo. Portanto, está a acontecer todos os dias. E como é que nós conseguimos ter uma informação clínica, que é de uma determinada pessoa, que determinados profissionais têm acesso a ela, como é que nós conseguimos ramificar e tratar bem os nossos doentes sem que os nossos hospitais, por exemplo, sejam atacados? É algo que são desafios que cada vez mais temos que ter presente. Ok. José, muito obrigado e obrigado por essa informação. Realmente não sabia, enfim, é algo que dá realmente que pensar. Pronto, algo que foi aqui falado e que ainda agora o José falou, esta questão de casos de estudos de aplicação de tecnologias em diferentes indústrias, que punha retalhos, cultura, turismo, etc. Será que podem ser adaptados, readaptados à saúde? O que eu perguntaria aqui ao Carlos é, aqui na Madeira, há algum caso onde se possa ver, por exemplo, a aplicação de uma determinada tecnologia que se calhar foi utilizada num contexto e que eventualmente poderia ser aplicada à saúde? E também uma curiosidade minha, que é esta questão dos nómadas digitais, etc. As novas valências que vieram aqui para a ilha, portanto, não portugueses, sentes que também trouxeram aqui algum know-how diferente, postura diferente, um bocadinho só que o look and feel da Madeira? Bem, vou tentar resumir, que dava conversa para a tarde inteira. Em relação ao que é que existe e o que é que pode ser alguns exemplos práticos. Por exemplo, nós temos no nosso historial, passou uma empresa em 2005 que desenvolveu a câmara digital mais pequena do mundo, que é utilizada atualmente em material de endoscopia médica. Ou seja, essa empresa de eletrónica vai desenvolver uma câmara que depois vai ter uma integração num dispositivo médico. Inclusive, eles desenvolvem uma câmara que pretende ser descartável para reduzir os problemas de infecção hospitalar.
Outro exemplo, completamente diferente, na Universidade da Madeira, um grupo de investigação está a desenvolver, juntamente com o César Ramo, vários testes na área do gaming para doenças degenerativas. Ou seja, quando nós pensamos em gaming, pensamos em jogos para crianças, mas os jogos para crianças, a metodologia, desde o desenvolvimento do jogo, aos testes do jogo e a utilização do jogo, pode também ser usado por pessoas que estão a perder capacidades. E ainda é mais desafiante, porque assim uma criança vai ganhando capacidades ao longo da vida. Um idoso vai perdendo capacidades. Ou seja, provavelmente não vai usar um rato normal, vai tentar, vai ter de usar o corpo para interagir com desafios. Porque o rato é algo que é estranho para ele, mas o corpo, que sempre teve desde criança, vai conseguir prolongar os desafios até uma fase que deixa de ter mobilidade. E então, são dois exemplos completamente diferentes que podem ser úteis. Mas quando eu estava a falar, por exemplo, do turismo, há desafios que o turismo tem, que também são desafios dos hospitais. A manutenção de um espaço enorme, como um grande hotel ou um grande hospital, carece muitas vezes de soluções de apoio à manutenção. A manutenção não é específico da área hospitalar, mas é preciso manter aquela estrutura a funcionar. Inclusive é uma empresa do Porto que nós acompanhamos desde 2016, que já recebeu até recentemente 10 milhões de investimentos na área das infraestruturas, que é a InfraSpeak, que começou a testar soluções da Madeira em 2016, juntamente também já estava noutros mercados, mas os hotéis na Madeira, alguns grupos receberam essas soluções. Depois da área da hotelaria foi chegando a outras áreas. Atualmente a InfraSpeak não está apenas na hotelaria, já tem desde áreas de grande dimensão, grandes superfícies, em 4 ou 5 mercados. Estamos a falar Portugal, Espanha, Reino Unido e Brasil. O conhecimento que é feito nessas áreas pode ser bebido, é claro que adaptado, e muitas vezes ainda mais exigente. Mas a questão do B2B ou B2C até é muito interessante, porque é mais apesar de mais complexo, o risco é menor do empreendedor que vai ter com uma entidade privada que vai desenvolver uma solução, pode ser testada até em ambiente hospitalar com um custo mais reduzido, que vai ser testado, muitas vezes ligando as universidades às empresas e ao contexto hospitalar, e depois pode ser vendido para o exterior. E até a questão da exportação, Portugal é muito pequeno, muitas vezes, é um excelente local para testes, mas para venda, e a Madeira sofre do mesmo, ou seja, a dimensão reduzida faz com que nós podemos testar, mas muitas vezes para crescer temos que ter o capital que vai investir nessas soluções, ou integrar em grandes empresas, que foi o que nos aconteceu com a empresa que fazia a câmara digital, que foi comprada por uma multinacional que tem 2.000 funcionários, e a empresa, os engenheiros continuam na Madeira, mas a trabalhar para uma multinacional. Exato. E faltou a parte dos nómadas. Sim. A questão dos nómadas. Sim, trouxeram um valor, essencialmente, com o novo paradigma do trabalho remoto, faz com que existem pessoas que normalmente estavam fechadas nos seus escritórios em vários países e que podem trabalhar 2, 3 meses em qualquer parte do mundo. Essas pessoas têm um percurso profissional. Nós estamos a falar nós recebemos 11 mil inscritos e, acima de tudo, são pessoas entre os 30 aos 40, dos 40 aos 50 e só numa terceira fase mais jovens. E são pessoas que têm um percurso profissional, muitos estão ligados à parte empresarial, desde a cultura saúde, desde a parte tecnológica, e alguns trazem o seu know-how e vêm-nos bater à porta, muitas vezes. É necessário que juntar pessoas. E essa é a grande dificuldade, mas é a grande magia, porque as comunidades, à medida que vão aparecendo, vão criando e co-criando soluções.
há 2 dias estive com um alemão, que tem provavelmente os seus 55 anos, já fez investimento em startups, participa como mentor em programas de aceleração e especificamente estava à procura de projetos na área da sustentabilidade, ou seja, tal como outros, recentemente, muita procura na área de soluções de Bitcoin e criptomoedas. São áreas que até não dominamos, e a verdade é esta, e muitas vezes nós temos de estar atentos para saber o que é que existe e como podemos ajudar, mas também atrair. É que efetivamente nós podemos encontrar, são vários fatores aqui, estamos a falar do Brexit, do Covid, a guerra, que por serem difíceis, criam oportunidades para regiões mais remotas que têm todas as condições para, através da internet, atrair. Muito bem. Por um lado, já agora só 2 notas, e ontem falámos de uma empresa de Braga que desenvolveu um sistema operativo, vamos dizer assim, para idosos, e portanto é também interessante, vai aqui um bocadinho ao encontro. Por um lado, nós temos a regulamentação relativas à segurança da informação. Por outro lado, temos tecnologias que criam novos desafios e novos normais. Pedro, como é que uma empresa como a vossa joga nestes 2 tabuleiros? Ou seja, por um lado, temos o 65, mas depois temos a implementação de rotinas de inteligência artificial, machine learning, nos próprios requisitos da segurança. Vocês estão ali em 2 frentes. Cada vez mais as ferramentas de cibersegurança vão apostar muito, no caso da Palo Alto, já há alguns anos, o tema do machine learning. Nós temos que ter a mesma capacidade de quem nos ataca, e neste momento quem nos está a atacar, quem está a atacar as instituições, os organismos, são entidades que usam robôs. Isto não é feito já com humanos, portanto existe aqui uma capacidade grande de machine learning do lado de quem ataca, e quem defende, no caso da Palo Alto e de outros, tem que usar as mesmas técnicas. Cada vez mais as soluções passam muito por machine learning. Temos a capacidade, por exemplo, hoje em dia, para terem uma ideia, não sei se têm ou não, mas hoje em dia existe a capacidade, no caso da Palo Alto, vemos um malware novo, algo que é novo, que era desconhecido e é novo, vemos na China, no Brasil, qualquer ponto do mundo, no espaço máximo de 1 minuto, nós conseguimos gerar uma assinatura para todas as máquinas que temos espalhadas pelo mundo. 1 minuto, prazo máximo, que é brutal, não sei se têm esta noção, mas nós, para conseguirmos passar de 5 minutos para 1 minuto, isto envolveu um investimento de cerca de 800 servidores aí espalhados pelo mundo para podermos fazer isto. Cada vez mais as soluções têm que ter a capacidade de validar os comportamentos. Isto é outro ponto importantíssimo. Quando tens ataques em que te roubam as passwords de um utilizador, a única forma que os fabricantes que fazem a proteção como nós temos de tentar perceber se é algo maligno ou não, tem a ver com os comportamentos das pessoas. E, portanto, cada vez mais as soluções da Palo Alto são soluções que têm também esta parte comportamental. Hoje em dia conseguimos, nas nossas soluções, ter a capacidade de mapear o comportamento dos utilizadores, por um lado, aquilo que fazem na rede. Por outro, estávamos a falar dos devices há pouco, por causa do decreto-lei, fazemos exatamente a mesma coisa para os dispositivos. Se, por exemplo, um dispositivo médico começa a falar com um IP, por acaso até comando em controle na Rússia, algo está errado. Portanto, nós temos que ter a capacidade, mais uma vez, quem defende, tem que ter capacidade de perceber aquilo que são os comportamentos normais dos dispositivos, das pessoas dentro da tua rede e conseguir avisar que algo se está a passar que é estranho, ok? E mais uma vez, as nossas soluções cada vez mais têm essa grande mais-valia para os nossos clientes, é podermos fazer isto de forma agregada, com uma visão completa, que é outro grande problema da cibersegurança. Por vezes os organismos, as instituições, os hospitais fazem investimentos em segurança, mas depois, mais uma vez,
ninguém olha para os milhões de alarmes que têm por dia nas várias soluções. Cada vez mais a Palo Alto investe muito em trazer a componente Machine Learning para poder dar fazer esta coordenação entre os vários elementos da cibersegurança, os vários produtos, e poder dar aqui uma correlação dos eventos para ser mais fácil alguém que está a olhar para estas coisas poder rapidamente e num prazo menor possível perceber que está a ser atacado ou perceber que tem um problema. Vou passar ao José e depois acabamos aqui com o Miguel. José, aqui a capacidade de síntese. Ontem falámos aqui numa questão, trocámos aqui umas ideias. As farmácias sem fronteiras é um tópico que queres desenvolver, explicar um pouco? Sim, há pouco eu referi o Hospital Sem Paredes, ou seja, a ter a capacidade de começarmos a ligar mais o hospital com a comunidade. Eu acho que é algo que começa cada vez a acontecer mais, ou seja, nós tratarmos os nossos pacientes fora do hospital. E a Farmácia Sem Fronteiras é um projeto que nós já estamos a desenvolver na nossa solução do Viewer, que é extremamente relevante, que é garantir que a medicação é entregue ao paciente, quer seja numa farmácia comunitária, quer seja no próprio domicílio, havendo, obviamente, aqui a consulta farmacêutica por trás e o acompanhamento médico do enfermeiro, mas que o paciente não tenha que se deslocar ao hospital. Não sei se têm noção, mas a dificuldade que muitas pessoas, especialmente o paciente idoso, que tem de se deslocar ao hospital, o custo inerente a essa deslocação, muitas vezes não ter essa capacidade de mobilidade e ter que pedir a cuidadores informais. Portanto, a solução tem aqui um ganho não só para o próprio hospital em si, em garantir que o doente conseguimos ter aqui uma adesão à terapêutica e ele ao final do dia pode levantar a medicação, por exemplo, na farmácia comunitária, mas também para custo próprio da nossa sociedade. Portanto, toda esta ligação do hospital com a ramificação com a comunidade é algo que nos preocupa muito e é algo que são todas as nossas soluções que estamos a desenvolver agora já visam nesse sentido. Sempre no intuito de garantir um conforto e um tratamento mais eficaz para os pacientes, para que os profissionais de saúde tenham efetivamente a informação relevante no momento certo para se poderem ajustar. Ok, e é um pouco obrigado. isto. Só uma questão, quando fala em hospitais, é público ou privado? Na medicação, principalmente a medicação que eu estou aqui a falar, é para o hospital público. Apesar do privado também ter, se quiser, essa dimensão e querer traduzir isso, isto incide muito mais no hospital público. São aqueles tratamentos de longa duração, que são medicação própria e específica do hospital, e isto fazer com que a medicação saia do hospital e vá ter em conta, vá ter com o paciente e não o paciente que vai ter com a medicação. Este princípio. Ok, nada. Miguel, Estados Unidos, Europa, Ásia, diferentes ecossistemas de inovação, diferentes contextos político-legais, diferentes sensibilidades sociais. Quais é que são aqui os guidelines de diferenciação da Europa relativamente a outras geografias no que toca àquilo que é inovação na saúde? Ou seja, nós temos agora PRRs, temos Portugal 2030, temos a Horizonte Europa. Será que é esta a janela de oportunidade que, enfim, todos nós aguardávamos, a Europa aguardava? Qual é a expectativa do EITL com todo este contexto e esta aparente abundância de recursos? E pegando aqui, se calhar, muitos tópicos foram falados em Santo olhando para isso, quando nós olhamos para a Europa e inovação, fica aqui um desafio no contexto global, que é que nós estamos a competir com outras regiões a nível de inovação. E temos, lá está a China, a não ter uma cultura de dados, privacidade de dados muito clara, então permite, se calhar, tudo o que é inovação em machine learning e data science,
uma forma muito mais descontrolada do que, quando digo descontrolada, estão menos cuidada do que se calhar acontece noutros países. Temos mesmo a questão dos dados, não é? Só a semana passada é que se viu luz numa questão que os dados europeus não podem sequer ir para os Estados Unidos pessoais, porque nós não reconhecemos nos Estados Unidos os direitos das pessoas em relação aos dados que temos na Europa. E temos, por exemplo, um contexto de uma regulação dos dispositivos médicos que vem afetar tudo o que é software, tudo o que seja a inteligência artificial, algoritmos, e isto, lá está, o José estava aqui até a mencionar, toda esta indústria está a caminhar para os algoritmos, e quando temos as máquinas a pensar por nós, não é? Não é só organizar os dados, estamos a falar muitas vezes de dispositivos médicos, mas uma regulação que vai para além daquilo que os Estados Unidos tinham. Nós antes éramos muito mais fáceis, ou seja, muitas empresas americanas vinham para a Europa, agora é o oposto, porque tornámos cada vez mais strict nesse caminho. E aqui é um desafio, lá está, nós competindo com os ecossistemas, qual é o papel da Europa, como é que a Europa pode ser competitiva, e não é uma questão às vezes por dinheiro. Eu até queria aqui pegar numa coisa que se falou dos nómadas digitais, falou-se da questão da Academia de Cibersegurança. Também olhamos muito nesta questão da regulamentação dos dispositivos médicos, que não há profissionais suficientes. Pediu-se às empresas para fazerem mais, e ao mesmo tempo os reguladores ou os organismos notificados também fiscalizarem mais. Mas onde é que estão as pessoas, de repente, que sabem fazer isso para os dois lados? Por isso, acho que nós temos que reconhecer, quando falamos de inovação, o primeiro ponto da inovação é talento. E é isso que nos distingue, se calhar, de outros ecossistemas. É que vamos para um ecossistema nos Estados Unidos, poucas empresas nós nos cruzamos são empresas criadas por alguém que não vem com grande experiência da indústria, que se calhar não criou 2 ou 3 empresas. E na Europa é muito comum vermos empreendedores pela primeira vez, e isto não é só um contexto português, mesmo dentro da rede IT Health, há pouca experiência, muitas vezes pouco talento, e aqui não é o talento dos fundadores. E onde é que está aquele talento para escalar? Onde é que estão os especialistas de cibersegurança? Que qualquer empresa neste momento de saúde, informática em saúde, tem que ter as melhores pessoas na equipa. E elas não existem, não é? E pode ser E é aqui o desafio, que é onde é que nós vamos buscar talento, e que nos nómadas digitais, olhando para o contexto português, é uma guerra de talentos que nós muitas vezes que estamos, não só dentro da Europa, mas também no mundo, como é que atraímos esses talentos para Portugal ou para outros países europeus, porque é essa guerra que, por exemplo, os Estados Unidos têm com o MIT, com o Harvard. MIT, 60% dos estudantes são asiáticos. Se nós olharmos bem, o que eles estão a fazer é estão a atrair os melhores talentos da Ásia, e a Ásia aqui, Índia, China, etc., para os Estados Unidos. São talento que vai passar a estar disponível para a indústria, para o crescimento, e essa questão de talento nós muitas vezes na Europa também não abraçamos de uma forma mais global. E o Reino Unido também desenvolveu-se muito à volta de talentos à volta do exterior. Isso, nós, a Europa, num todo, e nós, Portugal, temos de olhar para isso. A população está envelhecida, ou seja, os desafios da saúde, também nós estamos mais velhos. Exatamente. Provavelmente estamos aqui a falar numa nova vaga, novas gerações, e começar realmente aí esse trabalho de capacitação e valências que é bem necessário. Ora bem, já ultrapassámos aqui a hora, no entanto, perguntava aqui a algum dos presentes, querem colocar alguma questão aqui a estes ilustres participantes aqui na mesa. Eu estava aqui, estou no Somália, o primeiro gestor, e quando foi lembrar aqui, o que é que a gestão? Eu só que é assim, que se nos faz muito distribuir. Mas tudo o que eu sei, ou tudo o que eu faço, e então eu tenho uma grande confiança nas pessoas informáticas, nas sociedades, que para mim, eu tenho confiança no sentido que tudo o que fizer já está fiscal, ou tudo o que fizer é seguro, porque eles já não têm essa confiança. E a mim, que é assim um bocadinho. Mas eu também, ao mesmo tempo, quando estavam a falar, veio muito pensamento à minha cabeça, principalmente quando vários tópicos. E um deles, ontem dizia uma coisa verdade. Houve um economista da saúde que dizia que nós, os técnicos, estão no século XXI, as organizações ainda estão no século XIX.
E é verdade, porque eu vejo, eu como enfermeiro gestor preciso muitas vezes de ferramentas que me facilitem o meu trabalho e não que me venha perder mais tempo que aquilo. E eu acho que isso a digitalização vai-me facilitar isso. E eu acredito numa segurança, tem que haver segurança. Eu acredito também no bem-estar e na qualidade de cuidados aos doentes e aos utentes. Eu acho que aqui a digitalização também pode me ajudar a melhorar os meus cuidados, a minha prestação. Vocês falaram aí de coisas que eu acho fundamentais, principalmente na parte da robótica, na parte da educação para a saúde. Por exemplo, estou a ver os doentes demenciados, as pessoas com dependências, etc., que podem vir muito nos ajudar a isso. Mas às vezes também há uma grande disparidade, e vocês desculpem, por exemplo, o indicador da saúde, ali uns G6, eu às vezes quero indicadores e quero para agora, não quero daqui a um ano. Porque a minha atuação, a minha avaliação vai depender disso. E depois, não, enfermar isso é difícil, isso não é bem assim, e isto. São estas pequenas coisas que às vezes fazem-nos falta e que nós precisamos para decidir se aquela equipa está no caminho certo, se nós já atingimos o objetivo que nos foi proposto pelos governantes, pelos políticos, pelo Conselho de Administração, e ao mesmo tempo a gente não consegue ter aqueles dados. Eu se calhar, eu queria somente aqui depois para matar, enfim, dizer que realmente a inovação é a mudança de comportamentos, mas é o work in progress. Não é? Portanto, isto... Nós... que é tudo constante. Exatamente. Portanto, isto... E depois as necessidades de uns vão dar origem à procura de respostas, mas depois essas respostas, para ir à procura disso, deixam de fazer outras coisas e, entretanto... Portanto, é uma constante... É sempre um work in progress e... Mas é uma coisa, desculpa, a sustentabilidade destas coisas. Sim. É porque hoje apostamos... Amanhã não há dinheiro. Exatamente. Sim. Claro. São outros. Vai fazer isto de forma, ou vai manter isto de forma, assim tem que ser receita de alguma forma. Claro. E a mim preocupa-me cada vez mais o orçamento para a saúde. Mas existe cada vez mais desafios. Claro. Muito bem. Ora bem, eu penso que fecharíamos agora aqui a mesa. Obrigado a todos os presentes. O José está ali em freeze, não sei se ainda está, presente. Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Estamos. A imagem é que está em freeze, mas ótimo. Então, José, obrigado pela participação, ok? E obrigado aqui também ao Pedro, ao Carlos e ao Miguel. E fecharíamos então agora aqui a mesa. Muito obrigado também aqui à vossa presença. Muito obrigado a todos. Com licença. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns, ok?